Eu acho que tem uma característica deste caso que o deixa bastante propenso a ser instrumentalizado politicamente, porque existe um grau alto de falta de informação e transparência sobre o que de fato aconteceu, né? Tanto pela natureza do caso em si, que envolve investigação policial, envolve colaboração entre agências de segurança, né, de diferentes países e tudo mais, então é óbvio que os detalhes desse tipo de operação não são expostos de uma maneira integral, né, e voluntária, assim, de saída, mas, diante da proporção que ele toma, eu acho que seria interessante que a Polícia Federal, o Itamaraty, o governo brasileiro, na medida do que for possível para um caso policial, que é um caso policial e diplomático, né, revelasse um pouco mais do que de fato aconteceu, de qual foi de fato qual foi a participação desse policial, desse delegado da Polícia Federal efetiva na prisão do Ramagem nos Estados Unidos, se houve, de que maneira ele tentou burlar o pedido de extradição e etc. Isso posto, e o próprio Andrei Rodrigues já mudou de versão 2 vezes, é por isso que eu estou falando que não está tão transparente, não está tão sólida a versão do governo brasileiro. Isso posto, então é óbvio que cada lado vai preencher essas lacunas de acordo com a interpretação que lhe convém, né? As lacunas de informação que existem. No caso do lado do Ramagem, tem o agravante de que um dos personagens envolvidos é o Paulo Figueiredo, que é alguém que a gente sabe que é muito vocal na sua aproximação ou tentativa de aproximação com o governo Trump, com o núcleo mais MAGA, né, do governo Trump. Então, isso estimula ainda mais as informações que ele dá a ter esse peso de que é o próprio governo americano falando alguma coisa, né, o que não é necessariamente verdade, embora o tweet do governo americano, da embaixada americana, fale coisas nesse sentido, de que houve uma tentativa de burla, né, de bypass ali do processo de extradição que estava colocado. Eu estou fazendo este preâmbulo para já passar para o Creomar, só porque eu acho que quem chega na análise deste caso muito cheio de certezas não leu o suficiente, porque tanto a versão oficial brasileira quanto o que foi revelado, que é muito pouco, pela Casa Branca, na verdade não a Casa Branca não se manifestou, né, mas pela Embaixada e pelo Departamento de Estado, não dá para tirar conclusões. Existem apurações de colegas nossos com fontes na Polícia Federal e mesmo essas apurações não convergem inteiramente. Então, é um caso que carece ainda de mais informações, de mais explicações. O que para mim já está claro até aqui? Que este delegado, de alguma maneira, seja antes da detenção pelo ICE, seja depois, tentou agir de maneira a ignorar que havia um pedido de extradição e um pedido de asilo e provocar uma deportação do Ramagem à revelia deste outro trâmite, né? E quando o Departamento de Estado percebe que se trata de um foragido da justiça no contexto ali do bolsonarismo, da casta afim ao trumpismo, toma essa proporção maior, né? Então, se fosse um outro brasileiro qualquer, sem nenhuma carga política em cima do seu caso, eu acho que... Mas isso eu não tenho contrafactual, evidentemente, né? Estou apenas tentando desenhar uma análise. O caso cresce quando o Departamento de Estado americano percebe que se trata de alguém cujo valor político poderia ser também utilizado de alguma maneira. É a primeira impressão que eu tenho até aqui, mas
estamos, eu acho, ainda todos que têm responsabilidade com os fatos, tentando entender um pouco melhor em que contexto essa coisa se dá factualmente. Politicamente, a coisa já está dada. O bolsonarismo olha para este caso e nada de braçada com as ambiguidades da Polícia Federal, que obviamente o bolsonarismo vem chamando de trapalhada, de mentira e de tudo mais. E realmente, como eu mencionei, o Andrei Rodrigues já foi e veio em suas versões, e isso dá brecha para esse discurso. E, do lado do lulismo, esse desejo de reproduzir um case de sucesso que foi nas tarifas, agora em 2026, principalmente com a sua popularidade cada vez mais baixa. Mas, Creomar, fiz esse introito, na verdade, para ouvir você. Não, primeiro, boa tarde de novo aí para todo mundo que está assistindo a gente, Luísa, Flávia, Léo, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu creio que tem duas questões aí do ponto de partida, Flávia, do que você disse. Eu vou me apropriar de dois elementos que você trouxe e também da fala inicial da Luísa. A gente tem um problema em tudo que envolve a política em 2026, que é basicamente uma ausência de consenso sobre quase qualquer coisa. Não há consenso sobre nada, e eu creio que esse é um marcador muito perigoso do atual estágio do debate público em qualquer temática. Assim, possivelmente, se nós virmos alguém jogando uma casca de banana no chão, metade das pessoas, dos transeuntes, vão dizer que ele está fazendo certo e metade vai dizer que está errado, e isso vai escalando em uma série de camadas. Depois tem outros dois elementos que eu acho que são subjacentes aí, que valem muito a pena a gente ter em mente, que é quando você disse logo no início, você falou assim, se as pessoas têm muita certeza sobre o fato é porque elas leram um pouco sobre. E aí me parece que é basicamente uma dificuldade que se apresenta em quase tudo que se comenta hoje em tempos disso aqui, né? Telefonia celular, internet, tudo é muito rápido, tudo é o vídeo de 30 segundos, de 20 segundos, de 10 segundos, todo mundo assiste tudo em 1,5, 2 de velocidade, e as pessoas elas estão só sendo receptáculos de informações dos outros. E por que eu estou fazendo essa introdução inicial? Para que a gente pegue o nosso fígado e coloque ele fora da sala. Basicamente, eu creio que essa é a nossa função aqui no meio, é pegar o fígado, deixar fora da sala. Tirando o fígado da sala, eu vou trazer uma dica de leitura para quem está nos assistindo. É um livreto curto de um professor americano chamado John Mearsheimer, e o livro se chama Por que os Líderes Mentem? Se eu tiver errado o título do livro, quem tiver aí no comentário vai dar uma buscada no Google, na inteligência artificial que for, é só escrever colocando o título correto que a Flávia ou a Lu já lê de saída. Mas eu tenho quase certeza que o título é esse. Por que os líderes mentem? E ali ele apresenta 7 justificativas para que líderes mintam cotidianamente. E uma dessas justificativas é basicamente dizer que líderes ou autoridades eleitas mentem, autoridades com visibilidade mentem, para que eles nunca passem a impressão de que estão perdendo ou de que são o elo mais fraco em uma determinada situação. E aí a gente volta para o caso, que eu não vou entrar na operacionalidade técnica, porque eu não sou policial, não saberia dizer, mas o fato é, Alexandre Ramagem usou o passaporte de deputado federal para fugir para os Estados Unidos porque ele seria condenado. E eu acho, do ponto de vista pessoal, que qualquer pessoa que saiba que vai perder sua liberdade tem o direito constitucional de fugir. Não é constitucional, mas é humanístico, assim. Ninguém quer ser preso. Eu já passei 12 horas sequestrado e não recomendo a experiência para ninguém. Né? Não. Caramba! É bom. Então, mas enfim, essa é uma outra história que a gente conta outro dia. Mas de fato ter privação de liberdade não é bom. E aí ele, no seu direito, juntou a sua família, fugiu e pediu asilo político nos Estados Unidos. O processo de asilo parece não ter andado até aqui. E aí acontece uma situação que me parece, nos choques de versões, parece que há um cometimento de uma infração de trânsito. Parece que esse é o fato que desencadeia uma situação, uma infração de trânsito, o policial olhou, dali ele foi preso e o resto é interpretação, e a verdade é a primeira a morrer nesse tipo de processo. Por que isso é complexo quando a gente traz para a realidade brasileira?
Porque no momento eleitoral que a gente vive, parece que os lados em disputa estão muito mais preocupados em tentarem dizer que o outro não sabe o que está fazendo, do que de fato de proporem qualquer tipo de solução para problemas graves. E aí, quando a gente analisa dentro daquilo que é a minha seara, que é a análise de risco político, não faltam problemas no país a serem resolvidos, mas faltam discursos e falas efetivas para resolverem esses problemas. E aí, eu creio que o caso do Ramagem lança à luz, se você me permite dizer, Flávio, sobre um processo, uma tendência que eu acho que vai ser muito perigosa para a eleição, porque a gente ainda está em pré-campanha, né? É uma tendência muito perigosa para a eleição, que é uma tendência em que as emoções despertadas nos eleitores sejam basicamente muito negativas. É pessimismo, é desalento, é tristeza, é desespero, é a percepção de que o mundo está acabando. E, basicamente, quando a gente entra num processo eleitoral marcado por esses elementos, a resultante não tende a ser positiva. Vamos pegar aqui, por exemplo, em termos de comparação, o que acontece no Peru, que é um país próximo aqui da gente. O Peru entrou em um processo de entropia das institucionalidades, em que ser presidente está naquele intermezzo entre ser parte de uma predição do Andy Warhol, de que todo mundo vai ter ali seus 15 minutos de fama em algum momento. Então, há uma piada entre alguns no Peru dizendo que todo mundo vai ter seus 15 minutos de presidência da República no Peru, porque troca com um dinamismo muito rápido. E, de outro lado, com um enorme desalento das pessoas acerca da capacidade das instituições de responderem aos problemas cotidianos. Isso vai esgarçando o tecido social. E aqui eu creio que o caso Ramagem é mais um desses casos. E se a gente jogar Master, Ramagem, INSS, Eduardo deve ser preso ou não, Flávio cometeu calúnia ou não, fulano cometeu injúria ou não, a gente sempre vai estar caindo nessa dificuldade que me parece ser fruto de uma sociedade que está muito pressionada para ter respostas muito rápidas para problemas muito complexos e que ninguém consegue sentar numa mesa e dizer: olha, eu não estou entendendo, parece que virou um atestado de ignorância dizer que não se entende algo. Quando, na verdade, é o primeiro passo para se ser educado em algo, né? Quando o Estreito de Hormuz virou o centro da atenção global, o meio já estava lá. Quando o debate sobre identidade e ideologia ainda engatinhava, nós já analisávamos os seus desdobramentos. Para nós, polarização nunca foi sensação, sempre foi um dado que precisava ser compreendido com profundidade. O meio chega no timing certo com as pautas que realmente movimentam o país. Essas análises que pautam a conversa antes mesmo dela envelhecer estão nas nossas edições de sábado, escritas por nomes como Ian Boechat, Flávia Tavares, Leonardo Pimentel e Júlia Kekkia. Informação muita gente dá, mas a análise que coloca você à frente, essa exclusiva. Não espere o assunto ficar datado para formar a sua opinião. Quer chegar na frente? Assina o Meio Premium. O link está aqui na descrição.